Muito bem, graças a Deus, mais um culto. A você que nos acompanha pelo canal Família Batista Prudente, seja muito bem-vindo. Faço o convite para que você nos acompanhe com a sua Bíblia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, pode ir lá, clica lá, se inscreva, ative o sininho e compartilhe as mensagens com seus amigos, irmãos, com todos os que você gostaria de compartilhar. Faça a palavra de Deus se expandir, chegar até o ouvido daqueles que ainda não têm Cristo, daqueles que precisam ser exortados, daqueles que precisam ser acalmados, consolados e dirigidos. Amém? Então, convido a todos a abrirem vossas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 21. Vamos utilizar como texto base o capítulo todo, os versos 1 ao 25. Amém? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Então Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras.
E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não haveria de morrer, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Muito bem, nós estamos seguindo aí uma série de estudos dentro de um tema denominado As Marcas de Cristo. Hoje nós vamos tratar, ou vamos entrar mais especificamente, um pouco sobre a doutrina da igreja, que nós chamamos de eclesiologia. Vamos falar da vida cristã e vamos falar da vida ministerial. O texto que nós acabamos de ler aqui traz uma informação muito importante quanto à situação dos apóstolos depois que Jesus havia morrido. Essa informação, quem traz, como nós vimos aqui nos dois últimos versículos, 24 e 25, é o próprio apóstolo João, a quem, nós sabemos, a quem ele amava. O apóstolo João traz ali a situação que aqueles homens haviam passado os 3 últimos anos de suas vidas ao lado de nada mais, nada menos do que Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, não somente de Israel, mas também de todo o mundo. Estes homens, a maioria deles, sabemos nós que eram homens comuns, homens sem estudo, sem preparo, sem formação acadêmica, e que pertenciam a uma classe de pessoas que tiravam o seu sustento da cultura da pesca. Eram chamados de galileus, viviam na região da Galileia. Dessa fonte de renda é que eles sobreviviam. Tiveram esses homens uma honra única, exclusiva, de terem feito teologia com o próprio Mestre, com o próprio Cristo, o Mestre dos Mestres. Mas infelizmente nós vemos que o que nós podemos compreender e ter noção aqui nesse texto é que mesmo tendo a ressurreição como marca ou sinal da comprovação dos ensinos de Jesus, a ficha daqueles homens ainda não tinha caído, né? Como a gente costuma dizer, né? Quando a gente não consegue entender, não consegue perceber uma situação, a gente costuma dizer, mas a ficha não caiu ainda. Aí você compreende aquele assunto, aquela história, puxa, verdade, olha, tem razão, a ficha caiu, né? Então, para aqueles homens, a ficha ainda não tinha caído.
Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes antes. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas eles não tinham noção quanto à obra que Cristo havia preparado para eles fazerem. A vida ainda era comum, tanto que à medida em que os dias foram passando e vai se distanciando, aquele choque vai amenizando da morte de Cristo, o medo deles serem perseguidos, de algo acontecer com eles também, aquilo começa a se esfriar. E por sua vez, esses homens, eles passam a pensar: nossa, nós precisamos voltar à nossa vida normal. O mesmo que acontece conosco, quando acontece algo marcante, algo que nos intriga, algo que nos choca, ficamos aí por dias pensando naquilo, lamentando aquilo, como é o caso da perda de alguém. E esses homens ficaram dessa mesma forma, mas se viram na necessidade de voltar à sua vida cotidiana. E mesmo Jesus tendo aparecido para eles 2 vezes, eles resolvem então voltar às suas atividades normais. Então eles voltam para o mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, para quem não sabe, nada mais é do que o mar da Galileia. Ele também tinha um terceiro nome. Esse terceiro nome era Lago de Genezaré. Esse lago, esse mar, ele mede mais ou menos 167 quilômetros quadrados. É um lugar muito grande, tem muita água e muito peixe. Então, esses homens recomeçam assim o trabalho de pesca. Pedro vira e fala: vou pescar. Ah, os outros: pera, Pedro, nós também vamos. Nós não vamos ficar parados aqui, a gente também precisa comer. Então, eles seguem Pedro e vão pescar. No entanto, aqueles homens todos confiados em si mesmos, pela experiência de vida, pela experiência profissional, eles embarcam naquele barco e vão pescar. E o que acontece? Eles têm uma grande decepção. Passaram a noite inteira e não pegaram peixe. Nenhum sequer. A noite inteira, irmão Fábio, a noite inteira. Então, surpresa, um homem que estava na praia, sabendo que aqueles homens não tinham peixe nenhum, diz: olha, joguem para o lado direito. Aqueles homens jogaram para o lado direito. Então jogaram a rede para o lado direito. Na hora de puxar, quanto peixe. Nós vemos aqui no decorrer do texto que eles puxam a rede e foi tirado ali 153 grandes peixes. E era tanto peixe que eles não conseguiam puxar do barco e tiveram que arrastar até a praia. Então eles se juntaram com aquele homem na praia, que nada mais, nada menos era quem? Jesus. E eles sabiam disso. E depois daquele, o que nós vemos aqui, aquela conversa durou tanto tempo, né, que além deles almoçarem, eles também jantaram. Nós podemos ver, depois que jantaram ali, né, passaram o dia todo juntos, conversando. Então, depois daquele jantar, a vida daqueles homens não foi mais a mesma. Então eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte título para a nossa mensagem: um ministério marcante. Parte 1. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento onde nós estamos aqui para aprender sobre a Tua Palavra, sobre a obra de Cristo,
sobre o que o Senhor tem para nós. Abre nossa mente, nosso coração, prepara-nos, ó Deus, para receber a tua mensagem. Se comigo nessa noite, para que eu não fale e não ensine ideias minhas, nem filosofias humanas, mas que a tua palavra, a tua verdade seja transmitida nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Primeiro, nós podemos ver aqui um pouco o que seria um ministério, né? Dentro do nosso título, um ministério marcante, né? O que seria um ministério? No caso aqui, falando, nós vamos tratar sobre o ministério pastoral. Então, o que é um ministério pastoral? Em uma igreja bíblica, nos moldes da Igreja de Cristo, nós encontramos somente dois tipos de ministérios: o pastoral e o diaconal. Na igreja bíblica, se estudarmos aqui todo o livro de Atos, que é o livro da história da igreja, do desdobramento, do avanço, do crescimento da igreja, e depois as cartas de Paulo, as cartas dos demais apóstolos, até mesmo o livro do Apocalipse, nós veremos que os únicos ministérios que a igreja teve é o pastoral e o diaconal. Na Bíblia nós não vamos encontrar o ministério de crianças, não vamos encontrar o ministério dos jovens, da terceira idade, o ministério da música, o ministério do teatro. Nós não vamos achar. Nós não vamos encontrar um ministério de evangelismo. Por quê? Não existe ministério de evangelismo? Como isso, irmão? Jesus falou para ir e pregar, então ir e pregar é para cada um de nós. É uma obra nossa, é um serviço nosso, é o dever nosso, é obrigação, é mandamento de Cristo. Ide e pregai. Jesus falou assim, olha, se você não sabe pregar, olha, não se preocupe, você não precisa pregar. Jesus falou, vai e pregue. Moisés também não sabia falar. Moisés falava, deu a desculpa para Deus que ele era duro, ele era rude, era ignorante para falar, ele era estúpido. Mas Deus fez com que ele fosse até Faraó para negociar a libertação do povo hebreu. Nós não vamos encontrar na Bíblia também o ministério de dança profética. Não vamos encontrar o ministério de disso ou daquilo outro. Isso tudo que eu acabei de citar são coisas inventadas pelo homem. Talvez com a desculpa de que, precisamos fazer alguma coisa para atrair as pessoas. Precisamos fazer alguma coisa para segurar os jovens. Precisamos fazer alguma coisa para animar a igreja. Como se Deus precisasse de uma mãozinha. Como se Deus precisasse de uma ajudazinha. Só a pregação do evangelho não basta. Então vamos fazer isso ou aquilo mais. Só existem dois tipos de ministérios. No entanto, vamos ver hoje um pouco sobre o pastoral. O que é pastor? Segundo a enciclopédia da editora Verbo de 2004, pastor é aquele que guarda ou apacenta o gado. É a figura do ministro do culto protestante, ou, dentro do catolicismo romano, um pároco. A palavra pastor, ela vem do termo grego poimen, que significa aquele que apacenta. E apacentar significa conduzir em paz aos pastos o rebanho saudável e seguro. Isso inclui boa alimentação e proteção contra as bestas feras, como por exemplo no caso
das ovelhas contra os lobos. Daí o chamado de atenção de Jesus a Pedro. Pois, se tratando do rebanho espiritual, a tarefa de Pedro e os demais que com ele estavam era exatamente isso. É que o rebanho fosse cuidado para que ele fosse entregue ao sumo pastor Jesus Cristo, saudável e seguro. Então nós podemos ver aqui no versículo 17, João 21, 17, disse-lhe terceira vez, ou seja, Jesus já tinha dito duas vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Vamos dar uma pausa aqui. Por que Pedro se entristeceu? Porque Jesus perguntou ali 3 vezes. Qual foi o motivo dele ficar triste? Foi justamente porque Jesus, antes de ser preso, disse para Pedro: você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante. Então Pedro, ele responde para Cristo: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus chama a atenção dele pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Quantos pais têm o costume também de virar para os filhos e falar: olha, vou contar até 3. Olha, já te chamei a atenção uma vez. Ou, já te chamei a atenção 2 vezes. Na terceira, você não escapa. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu ouvi muito isso da minha mãe. Então Jesus chama a atenção. E nós podemos ver que Jesus chacoalha aqueles homens. Oh, vocês foram preparados para ser pastores. Vocês precisam apacentar as ovelhas. Nós podemos lembrar aqui que no Velho Testamento, quando tinha o tabernáculo e depois o templo, nós lembramos que aquele que levava o sacrifício do povo até Deus, aquele que fazia todo o trabalho do sacrifício, era quem? Era o sacerdote. Esse ofício sacerdotal nem sempre era feito também pelo profeta. Olha só que coisa interessante. Já o pastor é aquele que faz tanto o trabalho do profeta, que é trazer a mensagem de Deus contida nas suas sagradas escrituras para o povo, e também levar o povo a adorar a Deus. Levar a adoração do povo aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus, de forma correta. Segundo ponto, nós podemos ver, biblicamente, alguns exemplos do que nós acabamos de citar aqui sobre o ofício de pastor. Vamos lá, Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse-lhe: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi, o que está escrito aí? Pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Então nós temos aí o primeiro exemplo bíblico de pastor. Da origem do ofício ou do trabalho de pastor. Talvez alguém diga assim: mas irmão, esse pastor é de ovelhas, é de animais. Então nós estamos mostrando agora de onde vem a palavra pastor, o significado
da palavra pastor, para que a gente possa compreender sobre o ofício pastoral, o ministério pastoral na igreja. Então, vemos aqui Abel como primeiro pastor. Ainda em Gênesis capítulo 13, versículo 7, vamos lá. Gênesis 13, versículo 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e perizeus habitavam então na terra. Abrão e Ló estavam habitando ali na terra de Canaã. Abrão tinha muito gado, Ló também tinha muito gado. E os pastores desses dois homens tiveram ali uma discussão, uma briga, alguma coisa, por espaço, pelo pasto, ou por algum gado que misturou, alguma coisa parecida. Então nós vemos aqui que esses homens cuidavam do gado de seus patrões. Ainda em Gênesis, capítulo 47. Gênesis 47, versículo 3. Diz assim: Então disse Faraó a seus irmãos, aos irmãos de José no caso, qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. José tinha acabado de receber os seus irmãos no Egito, houve todo aquele encontro e Faraó mandou trazer todos os familiares de José para o Egito. Então os irmãos de José são apresentados para Faraó e Faraó pergunta para eles: vocês fazem o que afinal de contas? Qual é a atividade de vocês? E eles respondem: nós somos pastores de ovelhas. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo 3, versículo 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás dos exércitos e chegou ao monte de Deus, a Horebe. O que Moisés estava fazendo aqui com o rebanho? Apacentava. Estava exercendo o seu trabalho, pondo em prática o seu ofício de pastor de ovelhas. 1 Samuel 17, 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 15. Mais um exemplo de pastor de ovelha. Versículo 15 do capítulo 17, 1 Samuel diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi foi pastor de ovelhas. Davi trabalhava, ele cuidava do rebanho do seu pai. Nós podemos ver também que temos um exemplo maravilhoso da história, por exemplo, de Jacó, que foi pastor de ovelhas também. Então, temos na Bíblia aí o exemplo de como que era feito e realizado ou colocado em prática o trabalho de pastor de ovelhas. Eles cuidavam, apacentavam, mantinham em segurança. Davi, em algumas situações, como por exemplo, chegou a lutar com um urso, matou um leão, para proteger as ovelhas de seu pai. Qual é a aplicação que nós podemos ter para nós? Nós vamos ver um pouco mais adiante, no próximo estudo, o que vem a ser um ministério marcante, mais especificamente sobre o ministério pastoral. No entanto, o que podemos aprender aqui hoje é que, quanto à posição que Deus coloca a cada um de nós como servos dele. Então, vamos lá ver. 1 Pedro. O que nós podemos aprender? 1 Pedro.
capítulo 2, versículo 9. No final da sua Bíblia, você vai achar Apocalipse, volta um pouquinho, Judas, João, e vamos chegar aqui em Pedro. Segunda carta, primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois geração eleita. Vamos dar uma pausa. Todo crente, todo salvo, é escolhido, é eleito. Passamos agora, recentemente, por uma eleição dentro da política no Brasil. E as pessoas foram lá e votaram, escolheram uma pessoa, elegeram uma pessoa. A mesma coisa Deus faz conosco. Ele escolhe aquela pessoa. Nós somos eleitos de Deus. Quando Deus age na vida de uma pessoa, de um perdido, é porque Deus foi lá e ele teve uma escolha. Ele quis salvar aquela pessoa. Então, é uma geração eleita. Continuando, 2:9. O sacerdócio real. Somos sacerdotes reais de Deus. Depois, continuando, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo crente, todo salvo, Pedro está deixando bem claro o que ele é e para que ele foi chamado. Para que ele foi escolhido? Então, o salvo ele pertence a uma geração eleita, é um sacerdote real, está pertencendo a uma nação santa, um povo que foi comprado, foi adquirido para anunciar as virtudes de Deus. Olha só, ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Para quem que Pedro está falando? Para quem que Pedro manda essa carta? Então Pedro, lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e essa é uma apresentação da carta. Para quem que ele está falando? Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia, a todos esses irmãos. Então a carta está sendo para eles. Então Pedro está falando: irmãos, vocês são eleitos, vocês foram escolhidos, vocês pertencem a uma nação santa de Deus. Aí, lá no capítulo 2, olha só, versículo 1 ao 5, Pedro continua falando. Irmãos, olha só. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Vamos dar uma pausa? Pedro chama a atenção daqueles irmãos, de todas aquelas igrejas, de todas aquelas regiões, irmãos que estavam dispersos. Irmãos, deixe de lado o fingimento, deixe de lado a malícia, deixe de lado as invejas que vocês têm das pessoas ou da sociedade, da posição que aquela pessoa tem na sociedade, que aquela pessoa, se ela faz mal, se não, ou não, você não tem que ter inveja dela, só porque ela tem um carro do ano, só porque ela tem uma casa pintada de cor mais bonita que a sua. As murmurações, deixa de lado. As reclamações, por que você não tem isso, porque você não tem aquilo, porque você não consegue isso, porque você não consegue aquilo, que tudo dá errado, que não sei o quê. Desejem afetuosamente. Quando a gente fala de afeto, a gente lembra geralmente da imagem ou da figura de um bebê amamentando, sendo amamentado, né? A mãe amamentando o bebê, no caso. Afeto.
como meninos novamente nascidos, leite racional, não pela emoção. Então, nós falamos há pouco aqui a respeito dos ministérios, né? Ministérios de dança, essas coisas todas. Não, não vão até a Deus, não busquem a Deus pela emoção. Ah, eu gosto de ir lá na igreja do fulano de tal, porque lá eu me sinto em êxtase. Ah, eu pulo, eu grito, eu choro, eu extravaso mesmo. Eu danço, eu rodo, sapateio e olha, ah, é uma maravilha, eu saio de lá arrepiado. Não é o leite emocional, é o leite racional, não falsificado. Por quê? Porque esse leite racional, verdadeiro, traz crescimento para nós. Então Pedro está chamando a atenção dos irmãos. Então no versículo 4 ele continua: chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e, o que está escrito aí? Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O salvo, como um sacerdote de Cristo, ele tem a responsabilidade de demonstrar a marca da santidade. Seja lá qual for a nossa posição na sociedade, nós somos como pastores que cuidam, que zelam, que protegem seus rebanhos. Quando levamos o evangelho, estamos oferecendo boa pastagem. Quando damos atenção a alguém que está aflito ou com algum problema, nós estamos cuidando. E quando aconselhamos alguém quanto à conduta ou alguma decisão a ser tomada, nós estamos protegendo essa pessoa. Nossa, irmão Fábio, então quer dizer que qualquer um de nós também fazemos o papel de pastores? Sim! Anotem bem isso, gravem bem, nós fazemos o papel de pastores. Nós não somos os pastores oficiais da igreja, que é o que nós vamos ver no próximo estudo. Mas nós fazemos esse papel. Olha só o que diz lá. Jó. Vamos dar uma olhada aqui. Lá em Jó. Antes de Salmo. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó é um exemplo de crente pastor. Era um homem comum. Ele não tinha uma posição, ele não era um sacerdote, não era um profeta, simplesmente era um crente comum. Era um crente assim como você, como eu, como nós somos.
que ele fazia? Ele tinha uma preocupação com os filhos. Ah, será que meus filhos pecaram nessas festas todas? Nós podemos presumir que Jó tinha esse tipo de comportamento quanto a tudo que ele tinha. Não somente aos filhos, mas também a esposa. Ele também levantava, orava pela esposa, intercedia pela esposa, pensava nos funcionários, orava pelos funcionários, pelos amigos, os outros parentes, e a tudo quanto ele tinha, seus gados, seus bens, suas propriedades. Ele se preocupava a ponto de pensar na possibilidade do pecado deles. Então Jó se levantava e oferecia então holocaustos por cada um de seus filhos. Nós, como crentes, quando levantamos a nossa voz a Deus e levamos nossa preocupação quanto aos nossos parentes, as nossas esposas, as esposas pelos maridos, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, estão levando a Deus, estão oferecendo holocausto a Deus. E é exatamente essa preocupação de Jesus quanto ao chamado de atenção de Pedro e seus companheiros naquele dia. E este Pedro daquele dia sou eu, é você, somos nós. Cristo está chamando a nossa atenção. Está chamando a atenção do que, irmão? Quanto a essa atitude de cuidar das pessoas, de estar atento à necessidade das pessoas, de estar atento ao que está acontecendo com as pessoas. Os meus amigos estão rodeados de metralhadora humana. Tudo que é sujo, tudo que é perverso, estão sendo atingidos pela metralhadora do mundo. Os nossos filhos, você que tem pais, a mesma coisa. Você não sabe o que seus filhos estão falando na escola, o tipo de conversa que eles têm na escola. Você precisa orar pelos seus filhos. Você precisa interceder pelos seus filhos. Você, esposa, não sabe qual é o tipo de comportamento que o seu marido tem no trabalho. O que rodeia o seu marido. Você deve orar por ele, você deve interceder por ele, suplicar, pedir, implorar, cuidar. A mesma coisa o marido pela esposa, os filhos pelos pais. Que possamos ter em mente que nós precisamos exercer sim essa função de apacentar aqueles que estão à nossa volta. Mas, irmão Fábio, nem todos são salvos. Então o nosso dever é de levar o Evangelho, como Pedro diz, para que anuncieis as grandezas, as maravilhas de Deus. O pastor levava o rebanho, encaminhava o rebanho para ter um bom pasto, para ter uma boa alimentação. Nós devemos levar essa boa alimentação para os nossos amigos, para os nossos parentes. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez pela tua palavra. E queremos, Senhor, suplicar a tua misericórdia por nós, o teu auxílio, a tua ajuda, que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, Senhor, a cuidar daqueles que estão à nossa volta, a apacentar os rebanhos, a serem úteis, ó Pai,
para que recebam boa alimentação. Sejamos úteis, ó Pai, para que possamos dirigir esse rebanho protegido, em segurança. Que o Senhor dê sempre do alimento espiritual perfeito. Que os nossos ensinos, que os nossos conselhos sejam sempre baseados e tirados da Tua Palavra. Guarda-nos, ó Pai, no decorrer dessa semana. Sê com aqueles, ó Pai, que estão precisando da Tua ajuda, do Teu auxílio quanto à saúde, trabalho, escola, viagens. Esteja guardando a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.